Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 2 de março. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina a suspensão da ação contra o ex-presidente Lula, envolvendo a compra de aviões caça de uma empresa sueca. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça, segunda edição de hoje. Vamos aos demais. Mais produtividade. Plenário virtual do Conselho Nacional de Justiça chega à 100ª sessão. Plenário do Supremo Tribunal Federal retoma amanhã julgamento sobre fundo eleitoral para 2022. E ainda, a partir de agora, tribunais de todo o país devem aceitar apenas processos em formato eletrônico. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a tramitação da ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a compra de 36 caças suecos pelo governo federal. O caso está na Justiça Federal do Distrito Federal. Ao vivo, a repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Marta, e boa noite a todos. Olha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu nessa ação penal junto com o filho Luiz Cláudio Lula da Silva. Eles foram acusados de suposto tráfico de influência numa concorrência que resultou na compra de caças suecos Gripen pela Força Aérea Brasileira em 2013, durante o governo Dilma Rousseff. Segundo a Força Tarefa da Lava Jato, o ex-presidente teria negociado vantagens indevidas em troca da assinatura do contrato de compra. O ministro Ricardo Lewandowski suspendeu a ação penal até que o Supremo julgue o pedido da defesa de Lula para encerrar a ação penal em definitivo. Segundo o ministro, a compra dos caças ocorreu dentro da legalidade. E até o momento, não há notícia de contestação do contrato de compra pelos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal. Marta. Obrigada, Viviane. E em julgamento virtual, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional lei estadual de Alagoas que autoriza procuradores do Estado a portarem arma de fogo. Os ministros seguiram o voto do relator ministro Alexandre de Moraes, que reconheceu que é competência privativa da União legislar sobre o porte de armas. E o Conselho Nacional de Justiça chegou à 100ª sessão no plenário virtual, desde que essa forma de julgamento passou a ser adotada em 2015. A produtividade é quase 4 vezes maior do que no plenário presencial. No plenário virtual, cada conselheiro vota pelo sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça até uma data pré-determinada. Normalmente, esse tipo de sessão se estende por pelo menos 7 dias. Já a sessão presencial acontece ao longo de um dia. E aqui está uma das vantagens do plenário virtual: a produtividade. O número médio de processos julgados é 3,6 vezes maior do que no plenário físico. Depois da pandemia de coronavírus, o modelo remoto passou a ser muito mais usado por causa da necessidade de distanciamento social. O ano passado registrou 870 processos julgados, o maior número desde que o CNJ passou a adotar o plenário virtual há quase 7 anos. As votações são públicas e podem ser acompanhadas no portal do Conselho, inclusive com acesso aos votos dos conselheiros. A partir de agora, os tribunais brasileiros devem aceitar apenas processos em formato eletrônico. A restrição a processos físicos está prevista desde setembro de 2021, quando o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução sobre o tema. Modernizar o trabalho feito por aqueles que operam no judiciário, ampliar o acesso da população, dar mais celeridade ao andamento dos processos e cortar custos para os tribunais. Esses são os principais objetivos da tramitação digital das ações judiciais. E esse esforço tem reduzido ao longo dos anos o número de casos pendentes que não tramitam em sistemas eletrônicos. Só para se ter uma ideia, em 2009, eles equivaliam a apenas 11,2% dos processos a julgar. Em 2020,
o índice de processos eletrônicos saltou para 96,9%, de acordo com o Anuário Estatístico do CNJ Justiça em Números 2021. O aprimoramento dos serviços prestados pela Justiça, no entanto, depende diretamente da adesão das cortes ao modelo eletrônico do processo. E é aí que entra o programa Justiça 4.0, que pretende, por meio da inovação e tecnologia, criar condições para o compartilhamento de conhecimentos e soluções entre os órgãos judiciários. Um dos exemplos é o juízo 100% digital. Nas unidades que contam com esse serviço, quem entrar na Justiça vai poder acompanhar o caso pelo computador ou pelo celular, sem ter que comparecer a nenhum fórum. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento sobre o fundo eleitoral para 2022. Quem explica para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. Amanhã, quinta-feira, é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal, cuja pauta dirigida já foi publicada no site da Suprema Corte. São 4 processos e 3 grandes temas que podem vir a julgamentos. A grande expectativa é da retomada do julgamento de uma ação que questiona dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em 2021 e que destina a verba de até 5,7 bilhões de reais para a campanha eleitoral de 2022, o chamado Fundo Eleitoral. Para o ministro relator, André Mendonça, a norma é inconstitucional e para as eleições de 2022 deve ser praticado o mesmo valor aplicado às eleições de 2020 com as devidas correções monetárias. 4 ministros já se posicionaram de forma divergente ao relator, entendendo que não há qualquer inconstitucionalidade e que o valor destinado pelo Congresso Nacional deve ser mantido. O ministro Luiz Roberto Barroso deferiu a cautelar de forma parcial, entendendo que a Lei de Diretrizes Orçamentárias contém inconstitucionalidade, mas determina que seja aplicado o valor aprovado na Lei Orçamentária Anual de 4,9 bilhões de reais. A grande expectativa é de que esse julgamento seja retomado na sessão plenária de amanhã. Mas outros 2 temas também estão na pauta. Um dispositivo da Lei da Ficha Limpa é questionado acerca do desconto da pena de inelegibilidade após o cumprimento da pena em caso de condenação por crimes elencados na própria Lei da Ficha Limpa. Esse julgamento também já foi iniciado e há uma expectativa de que possa ser retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. E por fim, um terceiro tema pode vir a ser discutido em uma ADI e uma ADPF, ambas da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e discutem a constitucionalidade de um decreto do presidente da República de 2019 e que trata da possibilidade de compartilhamento de dados sensíveis, pessoais, familiares e trabalhistas, segundo o Conselho Federal da OAB, que pode impactar na violação de direitos fundamentais, como o direito à privacidade, o direito à proteção de dados e a autodeterminação informativa. O argumento é de que esse decreto teria exorbitado os poderes conferidos ao presidente da República na Constituição Federal e somente poderiam ser regulamentados por meio de lei, violação, portanto, ao princípio da reserva legal, e que ainda afrontaria a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em pelo menos 5 ações diretas de inconstitucionalidade, que determinou a suspensão da obrigatoriedade de operadoras de telefonia em compartilhar dados de telefonia fixa e celulares com o IBGE. Todos esses julgamentos você pode acompanhar nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. A gente te espera. E você vai ver a seguir: interceptação telefônica só pode ser usada se for imprescindível para o esclarecimento de um caso. Os detalhes da decisão do STJ no próximo bloco. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã.
A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou que a interceptação telefônica só pode ser usada se for imprescindível para o esclarecimento de um caso. O colegiado entendeu que, para deferir a interceptação telefônica e as prorrogações, a decisão deve conter obrigatoriamente, com base em elementos do caso concreto, a indicação dos requisitos legais de justa causa e demonstrar que a medida é imprescindível para a obtenção da prova, como determina o artigo 5º da Lei 9.296 de 96. Com esse fundamento, a 6ª turma do STJ reconheceu a nulidade de provas reunidas em investigação sobre o comércio ilegal de armas de fogo no bairro de Santa Cruz, do Rio de Janeiro. O processo foi originalmente distribuído à 6ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio. Entretanto, as interceptações telefônicas foram autorizadas no início pela 1ª Vara Criminal de Santa Cruz, da comarca da capital. Ao todo, foram deferidas 12 medidas judiciais. Mas só a partir da 6ª, a decisão coube ao juízo federal após o Ministério Público Federal constatar a possível prática de tráfico internacional de drogas e contrabando de arma de fogo. Ao STJ, o réu alegou ausência de fundamentação por parte do juízo estadual ao determinar a quebra do sigilo telefônico e as prorrogações. O relator do recurso, ministro Sebastião Reis Júnior, lembrou que o magistrado tem como dever constitucional, sob pena de nulidade, fundamentar as decisões por ele proferidas. E no caso analisado, as decisões da 1ª Vara Criminal de Santa Cruz não apresentaram nenhuma concretude, pois não houve referência à situação apurada na investigação, nem a indicação da natureza do crime ou a demonstração de que as interceptações seriam imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos. Nulidade que contamina as demais provas colhidas ao longo da investigação e da instrução. Já a 2ª turma do STJ fixou a tese de que a instituição financeira é responsável por provar autenticidade de assinatura em contrato questionado pelo cliente. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1061, a 2ª sessão do STJ definiu que nas hipóteses em que o consumidor ou autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro. A tese foi estabelecida pelo colegiado ao analisar recurso especial interposto por um banco contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão em incidente de resolução de demandas repetitivas. Na origem, foi questionada a probidade da conduta das instituições financeiras nos contratos de empréstimos consignados em folha, pactuados entre os bancos e pessoas idosas, aposentadas, clientes de baixa renda e indivíduos analfabetos. O Tribunal de Justiça maranhense imputou às instituições bancárias, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura do contrato, o dever de provar a veracidade da informação por meio de perícia ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos. No STJ, o banco alegou que as assinaturas devem ser presumidas verdadeiras e que eventual impugnação de autenticidade deve ser provada pelo requerente. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a regra geral estabelecida pela legislação é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Porém, o ministro ressaltou que, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do Código de Processo Civil de 2015 criou uma exceção, dispondo que ela será de incumbência da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova. Com isso, a 2ª sessão negou provimento ao recurso especial. Agora, o entendimento firmado sobre o rito dos recursos especiais repetitivos vai servir de base para os demais tribunais do país. A Igreja Católica lançou hoje a campanha da Fraternidade. Neste ano, o tema é Fraternidade e Educação. O artigo 205 da Constituição Brasileira diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Mas em todo o Brasil, milhares de estudantes precisam recorrer à justiça para fazer valer esse direito. A busca do judiciário para garantir o acesso à educação é antiga no Brasil.
Mas a pandemia da Covid-19 agravou os problemas e chamou a atenção da Igreja Católica. Essa é a terceira vez que a educação é abordada em campanha da fraternidade, lançada sempre 40 dias antes da Páscoa. As outras duas foram em 1982 e 1998. Campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. A igreja trouxe mais uma vez esse tema por considerar que a educação vai além de uma preparação técnica para o mercado de trabalho. Para a igreja, ela envolve a comunidade, família, Estado e sociedade. Segundo a CNBB, a educação deve transformar as pessoas, abrir suas mentes e deixá-las integradas e interligadas. Não é à toa que a educação é um direito constitucional. O artigo 205 da Carta Magna diz que ela é um direito de todos e dever da família e sociedade. A garantia de uma educação inclusiva, igualitária e de qualidade também faz parte do 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Mas para fazer valer esse direito, o tema tem sido um dos mais judicializados. São milhares de processos em todo o país. Somente no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte, 103 ações estão em tramitação. Este advogado, especialista em direito educacional, afirma que a judicialização atinge tanto a escola pública quanto a particular. Na escola particular, a grande questão ainda é a questão da mensalidade, os aumentos abusivos. E já na escola pública, nós enfrentamos uma outra questão, é o direito à educação de qualidade, ao direito de continuidade dos estudos, o direito de recuperação das aprendizagens, o direito de realmente poder ter uma formação para que seja um cidadão de bem e possa, de fato, exercer plenamente a sua cidadania. Veja a seguir. A conciliação tem ajudado a resolver conflitos em Arapiraca, interior de Alagoas. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. Um relacionamento mais duradouro ou morar junto não leva o nome formal de casamento, mas pode se configurar como união estável. E esse tipo de relação também assegura alguns direitos. É um casamento que não é um casamento igual como que eu vou dizer, no cartório ou na igreja. É quando duas pessoas não são casadas, mas vivem na mesma casa. E há muitos anos, não é isso? De acordo com o Código Civil, união estável é a convivência entre um casal de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de formar uma família, mesmo que não more na mesma casa. A união estável pode ser reconhecida de várias formas, como a comprovação da existência de bens comuns do casal, filhos, contrato particular ou qualquer evidência de constituição familiar. Em 2016 mesmo, a gente foi morar junto, no final do ano, e em 2017 a gente resolveu fazer a união estável, justamente por algumas questões legais, por exemplo, para a inclusão dela como minha dependente, né, plano de saúde, outros benefícios, previdência privada também. Então, assim, a união estável, ela foi uma forma mais interessante e rápida que nós encontramos de solucionar. Levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, seção de Minas Gerais, revelou que, nos 8 primeiros meses do ano passado, as efetivações de uniões estáveis cresceram 27% em relação ao mesmo período de 2020. Hoje a gente sempre quer facilidade e rapidez nas coisas. A união estável é bem-vinda e bem prática. Eu conheço várias pessoas que são casados em união estável, que têm escritura de união estável, né? E pensam em casamento no civil após alguns anos mesmo de convivência. Em Arapiraca, interior de Alagoas,
Uma iniciativa do Poder Judiciário está ajudando a população a resolver vários tipos de conflitos por meio da conciliação. Veja na reportagem de Lídia Lemos. Em funcionamento desde setembro de 2021, a Casa de Direitos de Arapiraca já realizou mais de 4.500 atendimentos. A casa oferece uma série de serviços à população da cidade e de mais 13 municípios circunvizinhos. Aqui a pessoa vai encontrar primeira e segunda via de RG, núcleos de atendimento à pessoa idosa, à mulher vítima de violência, a criança e o adolescente vítima e testemunha de violência, e também o núcleo de justiça comunitária, que é um núcleo que é o coração da casa, que faz toda a triagem e os encaminhamentos para os demais núcleos. Também temos a Defensoria Pública e o Sejusc. Um desses serviços é a realização de audiências de conciliação para a solução de conflitos que envolvem questões de família, do consumidor e da área tributária. Nós estamos aqui como um facilitador, uma terceira pessoa para poder chamar as partes e tentar fazer um acordo. No Sejusc de Arapiraca, ele é regional, nós atendemos demandas tanto pré-processual como processual. Dona Helena Maria da Conceição participou de uma dessas audiências e conseguiu resolver da melhor forma uma dívida antiga de IPTU e saiu daqui satisfeita. Muito satisfeita, graças a Deus. O juiz coordenador do Sejusc, José Miranda, avalia o bom funcionamento da Casa de Direitos de Arapiraca, que realizou nesse período mais de 50 audiências de conciliação, na sua grande maioria de forma virtual, em virtude da pandemia. Sim, porque o número de audiências realizadas em 4 meses, considerando o estado da pandemia, considerando que a casa ainda não ficou totalmente conhecida, todas essas questões que realmente dificultam o funcionamento, nós estamos muito satisfeitos. O magistrado destaca a importância de meios alternativos como este para resolver os conflitos da sociedade. Você fazendo a audiência e você resolvendo aquele problema, a pessoa já sai de lá com alguma coisa na sua vida resolvida, né? Ela pode, pelo menos uma parte, seguir o seu caminho. E a gente termina o Jornal da Justiça de hoje com uma homenagem ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A Corte Trabalhista completou 40 anos. Brasília foi erguida pelas mãos de trabalhadores vindos de toda a parte do país. Trabalhadores diversos que compartilhavam a esperança de dias melhores. A partir de relações de trabalho mais justas, esperavam isso da justiça. Enquanto a capital crescia, defensores da justiça trabalhista se organizavam para materializar esse desejo coletivo. O juiz Erasto Pena Júnior realizou o sonho de inauguração do TRT-10 em fevereiro de 1982. Eu era, naquela época, a única mulher componente do tribunal. Mas depois foram nomeadas várias colegas mulheres. Chegou uma época que nós éramos maioria. Isso foi aos poucos, o tribunal foi crescendo, várias mulheres, várias juízas de primeiro grau foram sendo promovidas para o tribunal. Um fato muito importante que marcou a minha gestão foi a implantação da tecnologia do tribunal. Foi o início da tecnologia. E é muito importante frisar que o Tribunal Superior de Trabalho me deu um grande apoio. Então nós fizemos o projeto piloto, que depois foi exportado, vamos dizer assim, para os demais tribunais do país. Criamos o Vale Transporte, que era inédito, não existia ainda, o auxílio creche, alguns outros benefícios. Nós aprendemos que o tribunal era uma missão de vida, ali não era um emprego. Todos nós temos incutido na alma essa ideia. É uma alegria sair de casa para trabalhar. Não é um esforço. Não é um esforço. É um ambiente sadio, é um ambiente transparente e é um ambiente que nos dá muito orgulho. Talvez seja um dos maiores bens, um dos bens de maior valor que o tribunal tenha, essa união entre seus membros, entre seus servidores e a camaradagem que existe aqui.
O tribunal, ele é um todo. Ele é o Tocantins, ele é o Distrito Federal, ele é a área administrativa, ele é a área judiciária, ele é o primeiro grau, ele é o segundo grau de jurisdição. Esse é nosso tribunal. Um lugar que, à medida que cresce, melhor e mais humano se torna. Eu faço parte dessa história. Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, tchau, tchau.